Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16, diz assim a palavra do nosso Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Os irmãos podem sentar, graças a Deus. Pai, nós pedimos que a Tua palavra seja o foco, que o Teu ensinamento venha prevalecer nesse momento. Anula toda ação do homem, faz a minha língua como a pena de um destro escritor e faz esse povo, todos aqueles que vão ouvir, irem para a Tua palavra com o coração convertido e com a mente transformada. Assim nós te pedimos em nome de Jesus, meu Pai. Amém. Amém, queridos? Texto pouco conhecido, né? Basicamente, crentes, cristãos, evangélicos, reformados, calvinistas, arminianos e por aí vai. O mundo como um todo. Outras religiões conhecem esse texto. Espíritas, católicos, testemunhas de Jeová, todos vão conhecer. É esse texto e o Salmo 23, né? Que é meio que tem uma competição ali para saber qual que é o mais conhecido. O Senhor é o meu pastor, ou porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Bom, Lutero, que foi o primeiro reformador mais expoente, ele se refere a esse versículo como o pequeno evangelho, a miniatura do evangelho, o resumo do evangelho, porque ele sintetiza toda a obra de Cristo aqui nessa terra. Esse texto, o versículo 16, ele é o meio de um diálogo de Jesus com Nicodemos. E quem era Nicodemos? Nicodemos era um dos principais da sinagoga. A gente está falando de uma liderança, a gente está falando de alguém que conhecia a lei de Moisés. A gente está falando de alguém importante até politicamente, por que não? A gente está falando de alguém que tem relevância, a gente está falando de uma autoridade. Nicodemos, ele vem procurar, você vai ver isso no início do capítulo 3, ele vem procurar Jesus na calada da noite. Por quê? Não ficaria bem para ele ser visto procurando Jesus durante o dia. Ele chega ali naquele momento, ele procura Jesus e começa a introduzir, né, uma conversação. Ele começa falando assim: olha, eu bem sei que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o sinal que o Senhor faz. Ninguém pode agir como o Senhor age. Naquela altura, Jesus ele já estava curando, Jesus já estava libertando, Jesus ele já estava tendo feitos que eles não entendiam. Feitos que para os judeus, à época, eram completamente inusitados. Expulsar demônios, aquilo não era comum. O que a gente tem no Antigo Testamento em relação a demônios e espíritos malignos? A gente tem Davi sendo convocado, sendo chamado para ajudar Saul quando ele tocava a harpa. Quando ele tocava a harpa, Saul, o espírito maligno vindo da parte de Deus que estava em Saul, se acalmava, relaxava, ele ficava um pouquinho mais sucinto, ele ficava quieto. Só que Jesus não, ele chega, ele expulsa e vira para os discípulos e fala: vão, expulsem demônios em meu nome. Ora, que sinal é esse? É porque a gente está muito familiarizado, a gente ouve muito falar disso, certo? A gente vê algumas vezes acontecendo, então acaba que a gente normaliza. Só que isso é uma ação completamente sobrenatural. Alguém que é possesso por um espírito maligno, ter esse espírito expulso em nome de Jesus. Isso é completamente incomum. Isso não é normal. A gente vê várias curas, ressurreições, e isso tudo foi chegando ao ouvido de Nicodemos. Jesus operando cura, sinais e prodígios. Quando ele chega, ele fala: eu te conheço pelos teus sinais. Só que Jesus responde: Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Ou seja, Nicodemos conhecia Jesus pelo externo. Jesus vira e fala: eu te conheço pelo interno. Eu sei como é que está o teu coração, eu sei como é que está o teu interior. Eu sei que você está mal. E a gente está falando, é importante recapitular, de uma liderança, de alguém que conhecia a lei de Moisés. Jesus, ele é a própria lei de Moisés, mas ele conhecia a tradição,
o Antigo Testamento sem a luz do Espírito Santo. Ele não conseguia enxergar que na frente dele estava o Messias, ele não conseguia perceber isso. Ele percebia e entendia que tinha um homem de Deus ali, mas ele não entendeu a grandeza daquele homem. Quantas vezes você está tete a tete com Jesus, você está folheando a Bíblia e você não está entendendo a grandeza daquilo, e você não está entendendo a profundidade da obra de Deus? Quantas vezes você já ouviu falar de Jesus? Vamos além, quantas vezes você já ouviu esse texto? Foi o primeiro texto, muito provavelmente, que eu memorizei da Bíblia quando criança. Quantas e quantas vezes você já não ouviu o Senhor é o meu pastor? Quantas e quantas vezes você já não ouviu alguém falar de Jesus e isso foi passando batido? Mas igual Nicodemos, a gente vem fazendo, não percebe a grandeza da obra de Deus que está diante de nós. A gente tem até a mania, né? Não que seja errado, mas a gente fala do ministério, que essa é a obra de Deus, essa aqui não é a obra de Deus. A gente vai para o nosso espaço, ali não é a obra de Deus. A obra de Deus é enviar o seu Filho para que creiam e sejam salvos. Nós somos um instrumento para levar o povo à obra de Deus. A gente às vezes idolatra o ministério, idolatra o chamado. Eu tenho um chamado, eu tenho um ministério. Como se esse chamado e ministério fosse superior à obra definitiva de Cristo. Não é. Não é. Nicodemos, ele não percebia a grandeza que estava na sua frente. Para isso, Jesus ele começa a explicar. Então, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Mas como posso eu nascer sendo velho? Nicodemos fala para Jesus: eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe. Oh, Nicodemos, aquele que é carnal não discerne, não entende o que é espiritual. E aí Jesus ele começa a ensinar. Vamos lá, a gente está falando de um homem de aproximadamente 30 a 33 anos, a 32 anos ali, que era Jesus, ensinando para uma grande autoridade em Israel. Ele submete aquele homem ao Espírito de Deus e começa a ensinar a obra da salvação para ele. Por que eu gosto de enfatizar isso, irmãos? Todos aqui têm tempo de igreja. Todos aqui têm um tempo de caminhada. Aí a gente às vezes vai esperar uma pregação de temas mais polêmicos, de temas mais espinhosos, mensagens apocalípticas, e nós a temos. Mensagens que vão abordar alguns assuntos mais tangentes. Só que a gente precisa voltar no fundamento do Evangelho. O fundamento do Evangelho é o que vai nos levar para o céu. Você vai ver muita gente na internet preocupada quando Jesus vai voltar, preocupada em dizer o que é o 666, a marca da besta de Apocalipse 13 e 18. Muitos vão estar preocupados em afirmar a cronologia da volta de Jesus. Só que esquecem que para ser salvo na segunda vinda, tem que ter a primeira vinda transformando o seu coração. Não é por isso que nós estamos aqui. Jesus ele vai conversando com alguém que entendia da lei, alguém antigo de igreja. Ele está conversando com alguém, o irmão mais velho. Ele está conversando com alguém que está ali, juntinho, só que não estava entendendo. E ele chega no ápice de dizer: olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeiro ponto, amados irmãos, a origem da nossa salvação. A nossa salvação, ela não está ligada em você. A nossa salvação, ela não depende de você. Em um dado momento, Jesus ele vira e está dando um duro discurso, um discurso forte, um discurso incisivo. Aí os discípulos coçam a cabeça, os discípulos param, botam a mão no rosto e falam assim: se é dessa forma, Senhor, quem é que vai poder se salvar? Se é dessa forma, quem pode salvar-se? Se é dessa forma, como vamos nos salvar? Jesus vira e responde: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O homem não consegue alcançar a salvação.
O homem não consegue encontrar Jesus sozinho para ser salvo. Jesus ele tem que se apresentar. Inclusive você já viu aquele argumento? Eu só creio em Deus se Ele aparecer na minha frente. Eu só creio em Deus se Ele vier aqui na terra. Ele veio. Sabe o que fizeram com Ele? Crucificaram. Crucificaram Ele. Ele esteve bem aqui, no mundo que tu habita, e crucificaram. Mas por que crucificaram? Porque Deus amou o mundo. Queridos, se não fosse esse amor, se não fosse essa demonstração de Deus para com a humanidade, você não seria salvo. Você tem noção que Deus te ama? Querido, eu não estou falando que o teu pai te ama. Eu não estou falando que a tua mãe te ama. Eu não estou falando que o teu cônjuge te ama, que o teu noivo, tua noiva, teu namorado, teu filho. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o Criador de tudo, Ele te ama. Se tu for lá agora, em Brasília, tentar falar com o presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente da República, presidente do Superior Tribunal Federal, tentar contato com qualquer um deles, pela politicagem, se você conseguir acesso, eles vão te atender, vão te enrolar ali, vão falar que vão tentar te ajudar na causa que tu está levando, e acabou. Eles não têm empatia por você, eles não têm amor por você, eles não estão nem aí para a tua vida. Agora Deus criou tudo, é Senhor de tudo, é soberano. Ele pega as águas do planeta na palma da sua mão. Esse Deus, Ele faz chover e Ele corta a chuva, Ele manda fogo do céu, Ele abre e fecha o mar, Ele cura câncer, Ele cura depressão, Ele cura ansiedade, Ele cura diabetes, Ele ressuscita morto. Irmão, esse Deus, Ele te ama. Amém, aleluia. Deus te ama. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A origem da salvação, amados irmãos, é o amor de Deus, é o amor dele. E esse amor, ele não é para qualquer um, ele não é para um grupo seleto, ele não é. Isso era um choque para Nicodemos, porque Nicodemos ele vira e pensa assim: o Messias ele vem, mas ele vem para os judeus, para os hebreus, para os israelitas, que são o povo escolhido de Deus. Só que Jesus vira e fala: deixa eu te dizer uma coisa, Nicodemos, Deus ele não amou só os judeus, Ele amou o mundo inteiro, Ele amou todo mundo. E o que chama a atenção, amados, não é a grandeza no sentido de abrangência. Ele ama todas as pessoas, isso é glorioso. Só que o que chama a atenção é que Ele amou todos, independente. Como assim? Deus, Ele amou todos os pecadores. É basicamente, irmãos, Ele te amou não porque você tem mérito, mas Ele te amou apesar dos seus deméritos. Ele te amou não porque você faz algo bom, Ele te amou apesar de você fazer coisas ruins. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Ele amou o mundo inteiro. Só que a gente está falando do mestre dos mestres, amém? Estamos falando do único Senhor, aquele que botou Nicodemos para sentar e ensinou a ele, aquele que com 12 anos ele ia no templo e ensinava aos mestres da lei. Nós estamos falando de um homem muito sábio, a sabedoria em pessoa. Nós estamos falando de um homem que tinha todo o conhecimento, um homem que usava parábolas gloriosas. Pregamos sobre uma na quarta-feira, a parábola dos filhos perdidos, ou filho pródigo. E o que é que isso tem a ver? Um grande mestre,
O homem que palavras não era o seu problema. O homem que, quando ele era questionado, ele devolvia o questionamento de maneira tão grande. Em nome de quem tu faz o que tu fazes? Ele vira e fala: bom, se eu responder de uma forma, eles vão me prender. Se eu responder da outra, também vão. Então, me diz, o batismo de João era do céu ou da terra? Aí eles que não podiam responder, sabedoria, né? Entendimento, né? Só que ele não consegue encontrar uma palavra para definir a grandeza do amor de Deus. Ele vira e fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não dá para comparar a grandeza do amor de Deus. Aí ele amou o mundo do tamanho de Israel, do tamanho do Rio de Janeiro, do tamanho de São Paulo, do tamanho do próprio mundo, do tamanho do universo. Não tem limites para o amor de Deus. Ele amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é muito grande, queridos. O amor de Deus é único. O amor de Deus é soberano. O amor de Deus é maior do que todas as coisas. Por isso que os apóstolos vão dizer que o amor cobre uma multidão de pecados. Louvado seja Deus por isso. Segundo ponto, processo da salvação, a entrega do Filho. Nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Queridos, primeiro nós temos aqui Jesus encarnado, Deus feito homem, uma grande obra, um grande milagre. A gente está falando de pegar uma bomba atômica, condensar e colocar numa caixinha de fósforo. Foi o que Jesus fez. Ele saiu de toda a sua glória e autoridade e se tornou homem, frágil, fraco, com vulnerabilidade. Isso era Jesus. Jesus, ele sofreu a mesma fraqueza que eu e você sofremos. Jesus, ele sofreu com enfermidade, com doença, um resfriado, uma indisposição, uma dor de cabeça, sono, necessidades. Jesus, ele sofreu. Ele decidiu e ele escolheu sofrer para mostrar diante de Deus que o sacrifício seria perfeito, porque precisava de um sacrifício santo. E falando nesse sacrifício, Jesus, ele não foi pego, irmãos. Tem uma passagem em Lucas, no capítulo 4. Capítulo 4. Jesus, ele está na sinagoga, né? Essa cena em The Chosen é incrível, né? Ele na sinagoga ali, ele conversa, ele vai ensinar, ele abre a lei, né? O livro de Isaías, e ele lê: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Aí eles, atônitos, Jesus fala: hoje se cumpriu diante de vossos olhos essa palavra. Aquilo choca eles. Aquilo estremece eles, porque ele estava arrogando para si o título de Messias, a missão do Messias. Eles levam Jesus para fora para poder matá-lo. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele andou no meio deles e simplesmente sumiu. Eles não conseguiram pegar Jesus. Eles levaram Jesus, eles ficaram diante de Jesus. Jesus simplesmente andou diante dele. Ele não correu. Ele não armou ali uma estratégia para fugir. Ele simplesmente foi embora. Mas quando ele está lá diante de Pilatos, Pilatos vira para ele: ô meu nobre, tu parece que é gente boa, cara. Tu é tranquilão. Falar um trem para tu aqui, ô Jesus. Tu sabe que eu tenho poder para te mandar soltar. Aí ele fala: olha só, Jesus, né? Jesus fala para Pilatos: Pilatos, nenhuma autoridade você teria se do alto não fosse concedido. Eu dou a minha vida, e como eu sou poderoso, eu a torno a tomar. Esse mandamento recebi de meu Pai. Jesus, ele não foi pego. Jesus, ele se entregou de forma voluntária.
E como ele é poderoso, ele entregou e depois tomou de volta no terceiro dia. Aleluia. Você entende a grandeza da obra de Cristo aqui nessa terra, amados irmãos? Amém. O poder da obra de Jesus. Ele se entrega e ele volta. E tudo isso por quê? Porque ele te ama. Porque ele ama a tua vida. Por que era necessário ele morrer? Porque tinha que morrer um justo, um santo pelos pecadores, para te remir, para trazer redenção para a tua vida. Porque o salário do pecado é a morte. No momento da cruz, ele se torna maldito, porque todos os pecados da igreja estavam sobre ele, e ele morreu para trazer redenção sobre esses pecados. Por isso que tu precisa do amor de Deus. Para finalizar, terceiro ponto: qual a consequência da nossa salvação? É a vida eterna. Ele morreu, aliás, ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. O que é crer? É só acreditar? É só falar, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus? Não. Crer é apostar a vida. Crer é depositar fé. É crer colocando confiança, como um discípulo, como um seguidor. Acreditar, o mundo todo acredita. Na verdade, negar a existência de Jesus é quase uma loucura, né? Nós estamos no ano de 2024, depois de Cristo. Então, acreditar, todo mundo vai acreditar. Agora, crer, ter fé, depositar confiança, seguir a palavra de Deus, aí é que está o diferencial. Em Romanos 10, o apóstolo Paulo, no verso 17, ele fala, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amados, não existe fé sem Bíblia. Não existe acreditar em Deus sem a palavra de Deus. Não existe dizer, eu acredito, eu creio, eu tenho confiança em Jeová, se a gente não está fundamentado nas Escrituras, se não estamos debruçados no Evangelho de Deus. Não existe. Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade, queridos, vos libertará. Não existe fé sem apostar a vida e seguir a Jesus como discípulo. Do contrário, nós vamos perecer eternamente no inferno. E o texto de João, depois você lê João 3, do 1 ao 21, que é o diálogo, mas eu recomendo que leia todo o capítulo. No 15 e no 17, ele vai falar assim, Jesus, o Filho de Deus, ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para salvar. A obra de Deus é para salvar. A obra de Deus é para libertar. A obra de Deus é para trazer vida eterna. De um lado você tem a morte eterna, do outro você tem a vida. Lá em Deuteronômio, Moisés ele vai falar assim, olha só, eu coloco diante de vocês dois caminhos, o bem e o mal, a bênção e a maldição, mas eu aconselho, escolhe pois a vida, para que viva tu e a tua semente. A graça é a vida eterna, e a vida eterna não começa quando a gente morre no nosso corpo natural. Vamos recapitular uma situação. Nós estamos falando de João 3, amém? João 3 é o diálogo de Nicodemos e Jesus sobre o novo nascimento. Para eu nascer de novo, o que tem que acontecer? Eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer. Mas não morrer fisicamente. A minha velha natureza tem que morrer. Quando a gente passa, amados irmãos, pelo novo nascimento, nós já estamos vivendo a vida eterna.
Nós já estamos vivendo a vida eterna, porque Jesus fala na sua oração de João 17, no versículo 3, Pai, que a vida eterna é essa, que eles conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e o Teu Filho que Tu enviaste. Ou seja, quando nós nascemos de novo, passamos a conhecer a Deus, passamos a conhecer a Jesus, passamos a conhecer o Espírito Santo de Deus, aí nós estamos desfrutando da vida eterna. Conhecer a Deus é viver eternamente com Ele. A conversa de Jesus com Nicodemos é muito esclarecedora a respeito da missão do Filho de Deus. Ele veio salvar e não condenar. Ele veio para que creiam nele. Ele veio para trazer vida eterna. Não há alternativa. Santos, anjos, demônios, entidades, ídolos, pessoa, pastor, padre, papa, cantor gospel, político, rei, presidente, ninguém que pode salvar. A única salvação é em Jesus Cristo, na sua vida, morte e ressurreição. Isto é Evangelho. Isso é Evangelho. Amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos falar com o nosso Deus.